Bolsonaro, que andou chamando a Globo de Globolixo, eu acho que vocês lembram disso, suplicou por apoio. Vocês acreditam? Pois é, o Guilherme Amado fez uma ótima entrevista com um biógrafo da Globo. Vamos saber um pouco sobre essa história com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Puxa, Pedro, então o Bolsonaro tá pedindo apoio pra Globo, é isso? Eu entendi corretamente essa... Pediu apoio. É uma curiosidade, assim, porque... E aí entra um pouco, né? A Sofia fez um corte muito bom a respeito do ataque que a Leilani Neubarat sofreu. E é uma coisa importante, tá, gente? É bom criticar o Grupo Globo, porque é um grupo oligopolista no país, é um grupo que cresceu na ditadura militar. A gente não pode tirar essas coisas da história da Globo, embora no último final de semana o jornal o Globo completou 100 anos, e assim, tá meio patético eles contando a própria história, porque eles suprimem todas as partes que eles tiveram uma atuação controversa e só ressaltam os pontos positivos, né? E aí o Guilherme Amado tá com um canal novo, inclusive a gente entrevistou ele aqui no Meteoro Repórter, foi uma entrevista super boa, e ele entrevistou um biógrafo que tá soltando são 3 tomos, né, de biografias técnicas sobre a Globo, esse Ernesto Rodrigues. E aí tem uma resenha da Folha de São Paulo que eu queria só ler o título para vocês aqui. Globo foi mais espelho do Brasil do que grande irmão, diz Ernesto Rodrigues. Roberto Marinho foi capitalista implacável e alinhado com militares, afirma o autor, mas a leitura maquiavélica é equivocada. E aí o que eu achei legal, Ana, na entrevista do Amado, ele explica como a Globo sempre odiou o Lula, mas o presidente que de fato esteve muito perto de destruir a Globo foi o Bolsonaro. Foi mesmo. O Bolsonaro ia caçar a concessão, tá, gente? E a Globo também tá num momento que ela tá enfrentando muita dificuldade na competição do streaming. O YouTube é uma mídia que ameaça bastante a Globo. Não a gente aqui do Meteoro, tá, gente? Eu tô falando o YouTube inteiro, entendeu? O YouTube inteiro disputa a atenção com a TV aberta hoje em dia. E ele fala a respeito disso. E sobre o Bolsonaro, ele fala, olha, apesar do bolsonarismo ter essa retórica e dele ter colocado mais grana na Record e no SBT na esperança que essas fossem a TV do Bolsonaro durante o governo, o Bolsonaro teve como ministro o Fábio Faria, que é ligado à família do Silvio Santos, casado ali com uma das filhas do Silvio. Ele tentou ali aparelhar a comunicação pública, só que a coisa não deu muito certo. E aí o biógrafo explica pra gente aqui como, antes dele tentar destruir a Globo, o Bolsonaro suplicou por ajuda da Globo. Ele retrata uma conversa do João Roberto Marinho com o então candidato Jair Bolsonaro. Vamos ver juntos. Que foi essa novela da... Dinheiro na Mão é Vendaval. Exatamente. Do Paulinho da Viola. Pra gente ficar em militar, eu vou antecipar o Bolsonaro e cronologicamente eu vou mais pra frente só falar de Lula. Porque eu acho que tem muita coisa interessante pra gente falar dessa relação dos Marinho com o Lula. Sobre Bolsonaro, vamos ficar nos militares aqui. Foram, eu acho que os anos mais turbulentos em termos... Só interromper o vídeo rapidinho, falaram do Beyond Citizen Kane. Assistam, enfim, vídeo obrigatório para quem tá em comunicação, jornalismo. É importante, tá, gente? Estudem a história da Globo, para gostar ou para não gostar, porque assim, é o maior grupo de comunicação do Brasil, e aí tem os prós e os contras, justamente por ser um oligopólio. Ele não permite que nada mais cresça ao redor, mas é bem interessante. Vamos lá. De cabeça prêmio da emissora na relação com o poder. O Bolsonaro tinha o objetivo, sim, de tirar a Globo do ar. Ele não tinha o talento para fazer isso sair do papel, como ele não teve o talento de dar o golpe. Ele não tinha estratégia, ele não tinha clareza de como fazer, mas ele tinha esse objetivo. Como é que você vê a relação da Globo com o Bolsonaro? Eu diria para você que, por mais que seja grave essa discussão que você fez, que é ótima, do contexto, do cenário, da época, do Bolsonaro aqui, eu acho que foi muito mais complicado para a TV Globo na época da ditadura. É mesmo? Eu acho. Porque é o seguinte, eu vou tentar explicar para você. Primeiro é o seguinte, o Bolsonaro é uma pessoa tosca, né? Ele, inclusive, tem um relato no livro o dia que ele pediu explicitamente, não queria que vocês me apoiassem, falar para os irmãos Marinho, para o João Roberto, entendeu? Nossa. Então,
E ele disse que não é assim, a gente vai... Cara a cara? Onde foi essa é, conversa? Aqui no Rio e tal, tem o encontro dele com ele pedindo explicitamente, eu queria que vocês me apoiassem, assim, tipo assim, E o que eles disseram? sem menor pudor, assim, é igual aquela história, né? Não, ele é legal porque ele é autêntico, né? A autenticidade não é necessariamente Uma virtude. uma virtude, né? Mas, em suma... Mas o que os irmãos responderam quando... Não, que a gente vai cobrir do jeito que tem que cobrir, e tal, do jeito que a gente tem. Tal. Tem a questão que é o seguinte, por incrível que pareça, a questão da concessão já não era uma questão tão estratégica assim. Porque já estava começando a acontecer isso que você está vendo hoje, que é a plataforma nova. Quer dizer, a TV aberta hoje ela tá minguando, no sentido, no bolo dos negócios. Te falar uma coisa, tá? Minha mãe ainda é audiência da Globo. Ela falou que a qualidade das novelas tá cada vez pior e tá repetindo muito a programação, né? Tá muito ruim a TV aberta por conta dessas coisas. E não tá indo em frente. Deixa eu só mostrar mais um pouquinho, Ana. Aliás, não, peraí. Não, essa parte já foi. Então, o Bolsonaro, a relação era essa. Agora, olha a diferença da relação disso pro Lula. Vamos trazer aqui. Já está no minuto certo. Pode voltar para a tela, vamos lá. Ela perdendo a posição de maior grupo de comunicação do Brasil. Sim. Tão cedo. Ernesto, Lula e TV Globo. A Globo perseguiu o Lula? A Globo protege o Lula hoje? O Lula é um problema para a Globo desde que ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Ele foi censurado, a voz dele não entrava. Quando era impossível ignorar o protagonismo dele em algum fato do dia, a Globo botava um texto na voz de um locutor, ou de um repórter da narração em off. Não controlar. tinha sonora, não tinha. Então a Globo teve esse tempo, teve o tempo do Lula, que foi candidato contra o Collor, um processo eleitoral que resultou na eleição do Collor. A cobertura não houve nenhum grande problema, assim, a Globo não foi acusada de nada grave, a não ser o Brizola, o velho inimigo do Roberto Marinho. Sempre foi um discurso quando ele foi candidato, ele era no primeiro turno ainda, né? Quer dizer, tirando as brigas com o Brizola e tal, tirando inclusive uma armadilha que quiseram fazer com a questão do sequestro do Abílio Diniz, que o pessoal da direita quis envolver o PT até a postura da Globo foi muito correta, não entrou na coisa que o Boris Casoy, o queridinho da esquerda na época, por causa que era o âncora do jornal do SBT, noticiou que fontes da polícia disseram que militantes do PT estariam envolvidos no sequestro, isso há dias da eleição, quer dizer. Então, mas aí veio o debate, e o debate foi um desastre, né? Foi um dos grandes tropeços. Ele trabalhou lá dentro. Globo. Então, você conta com muitos detalhes. Isso, porque eu estava lá, né, inclusive. Né? Então, quer dizer, aí teve o Lula presidente, já foi diferente, entendeu? Eu acho que teve o Lula presidente que, pegando a Globo no momento de crise, como eu estou contando também. A Globo, muita gente não acredita, mas a Globo esteve perto, o Grupo Globo esteve perto de falir. Não por causa da TV Globo. A TV Globo sempre foi a galinha dos ovos de ouro do Grupo Globo. Mas a holding, a Globopar da Globo... Por quê? Se endividou em dólar, o dólar explodiu nas vésperas da eleição do Lula, olha que ironia, né? E a dívida passou a ser impagável... Por culpa do Fernando Henrique. Quer dizer, e aí eu dou os bastidores de uma conversa do Palocci com um alto executivo da Globo. Em 2002? Em 2002, Quem era o alto executivo? Evandro Guimarães, não o Evandro Carlos de Andrade, que era um vice-presidente institucional da Globo. E eu conto certinho como é que foi a conversa dele com o Palocci, como é que a Globo avisou para a cúpula, no dia seguinte à vitória do Lula, avisou que a Globo ia, naquela tarde, pedir concordata. Entendeu? E avisou dizendo o seguinte, não é uma coisa, muito pelo contrário, a Globo teria que pedir concordata durante o segundo turno, mas não pediu porque sabia que isso ia ser usado pela campanha do Serra. Para dizer, tá vendo? Nem a TV Globo vai aguentar a eleição do Lula. Entendeu? E aí tem toda uma história de como que foi a relação, que foi uma relação, digamos, eu acho civilizada. Até quando? Até o Mensalão. Aí, quando começou o Mensalão, a coisa começa a se deteriorar. Como é que era a frase do Milor Fernandes, o humorista?
Não se preocupe, humoristas não atiram para matar. Não se preocupe, jornalistas não atiram para matar. Acho que pega bem esse final. E ele não mata, mas também não glorifica, não santifica a TV Globo. 2 livros. Agora você vê, né, Ana, a emissora calou o Lula, perseguiu o Lula. Eles falam nessa entrevista, isso eu não vou mostrar, mas é só dando depoimento para vocês. Eles falam, achei legal o Guilherme abordar a questão dos abusos da Globo na época da Lava Jato, que foi impulsionada, segundo esse autor também, por gente de esquerda também dentro das redações que estava ressentida com o que o governo Lula tinha se tornado, e aí a coisa turbina, aí o Moro também se transforma num herói. E engraçado, né? O cara que o maior grupo de comunicação do Brasil sempre antagonizou, sempre quis calar, sempre foi atrás, porque era a emissora da ditadura militar, né? Foi o cara que salvou eles na pior crise econômica que eles enfrentaram. É muito doido como, inclusive, governos de esquerda, eles fazem a comunicação, né? A gente critica muito alguns aspectos do Lula nos governos, né? Porque ele, da boca para fora, diz que fala em democratização das comunicações, ele fala com rádios no interior do Brasil, mas a Globo tá aí, né? A Globo continua sendo um colosso comunicacional que é do século passado, literalmente, né? Tem muitas questões aí que a gente precisa equilibrar nesse assunto, sabe, Pedro? As coisas não são tão simples como a gente... Não. Né? Às vezes, simplisticamente, a mídia hegemônica é isso, a emissora tal é isso ou aquilo, apoia ou não apoia, né? Tal presidente é contra, a favor. Veja, eu acho que isso pode ser óbvio, mas precisa ser dito. A comunicação tem um impacto... Eu ia dizer fenomenal, mas vamos falar em bom português, tem um impacto fodido na realidade. Para falar assim... Num francês bem claro. Direto. Francês bem claro. Tem, né? Mas aí tem 2 aspectos desse impacto fodido que eu queria ressaltar. O primeiro é um que eu ressalto com muita frequência, que é a subjetividade. Eu sempre trago a subjetividade do jornalista. Eu vou fazer o recorte no jornalismo aqui, né? Que é um ponto para mim super sensível, porque existe, né, uma crença desmedida assim, na objetividade do jornalismo, que ignora os aspectos subjetivos que são inerentes a qualquer tipo de comunicação. E aí tem um segundo ponto que é conectado a esse, que são aspectos não apenas subjetivos no sentido dos filtros pessoais de cada um que comunica, mas também filtros muito maiores que são interesses econômicos, interesses políticos, de empresas. A comunicação também é feita não apenas por indivíduos, mas por empresas, e especialmente no contexto, né, da televisão tradicional, né, no Brasil, são grandes conglomerados de mídia. Familiares, né? Agora bancarizados, que estão muitos com dívidas em banco, e os bancos tomaram controle desses grupos. Acho que é importante dizer isso também. Exatamente. Então, assim, uma coisa que a gente aprende muito cedo quando a gente faz análise de comunicação é entender de onde vem a mensagem. Por quem é feita. E por quem é feita não é só a carinha do sujeito que está falando. É quem paga essa mensagem, quem faz ela acontecer, quais são os anunciantes que estão presentes num determinado veículo, que relações de poder esse veículo tem. Se você pensar nisso tudo, não é de se espantar que haja essa ambiguidade na história apontada aí nessa entrevista, na história da Globo. Ambiguidade e contradições, né? Se falar o cara que eles bateram é o cara que salva eles. Porque a empresa de comunicação e a comunicação como elemento, ela é uma peça central
na composição da política, na composição do poder, na composição da economia. Então, não é tão simples assim dizer assim, não, o Lula vai antagonizar a Globo. Não é assim que funciona. E um bom político sabe disso também. Né? A política também é feita da gente entender que não dá pra gente queimar todas as fontes. Todas as fontes, não dá pra queimar as fontes. Primeiro, né? Enfim. É isso. Momento faculdade de jornalismo. Bom, tem sido meus cortes aqui, né? Eu trago a Ana também, dá uma surtada nesse negócio de a gente lembrar essa questão da comunicação. Eu queria lembrar só, além dessa entrevista, achei muito boa a entrevista do Guilherme com esse biógrafo, e também tem um texto meio antigo já do Fernando Haddad na revista Piauí, que ele fala uma coisa que é curiosa. A Globo sempre odiou o Lula por conta dessa questão de antagonismo ideológico. Pessoalmente, os herdeiros da família Marinho, eles passaram a admirar o Lula por esse salamaleque político que ele tem de conversar, inclusive, com opositores. Existe uma conversa no Instituto Lula em 2014 que o João Roberto Marinho preferia que o candidato do PT em 2014 fosse o Lula e não a Dilma. E ele assoprou isso no meio da campanha eleitoral. Obviamente, o Lula conhecia a Dilma e ele falou assim, não, eu não vou topar menos que ela peça. Aí tudo bem, eu entro na campanha. O que aconteceu é que a Dilma foi reeleita e veio o golpe. E o resto vocês sabem. Exatamente. E aí, se alguém ainda tem alguma posição de inocência em relação a essas coisas, eu pergunto, vocês acham mesmo que não tem qualquer conversa, aliás, muitas conversas de bastidor aí, não apenas entre políticos, mas entre os donos da comunicação e políticos que definem os rumos de muitas coisas que acontecem? É óbvio que sim. Claro que isso mudou um pouco. Não é que mudou no sentido de deixou de ser com a internet, não. Mas tem algumas alterações com a internet. Não basta que o político vá lá e sente na mesinha, né, do dono da empresa para que ele tenha apoio. Tem muitos outros fatores em jogo. Mas não dá pra gente dizer que não tem impacto, não. E aí, voltando só rapidamente, para fechar mesmo o corte, quando o Bolsonaro pediu a ajuda da Globo, ele estava sendo extremamente político. O problema foi o que ele fez depois. Aí ele dançou. Como diria uma música, era tarde demais agora. Chamou de Globo lixo, né, Jair? É isso aí, agora vai ser preso. Já era. Já ficamos por aqui, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.